Senhores deputados, muito bom dia. Quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanece como se encontra aprovado. Vamos para a ordem do dia. Não há requerimentos. Vamos direto à pauta. Tenho para relatar, senhores deputados, o projeto de lei complementar, o de número 0020/2023, e de autoria do Ministério Público de Santa Catarina, que cria e extingue promotorias de justiça, eleva a entrância de promotorias de justiça, cria cargos de procurador de justiça, assessores de gabinete, assessores jurídicos, assistentes de procuradoria de justiça, assistentes de promotoria de justiça e altera a estrutura de apoio técnico e administrativo definida pela Lei Complementar 736, de 15 de janeiro de 2019. 2019, desculpe. Seja bem-vindo também o deputado Gessé Lopes. Então, senhores deputados, eu avoquei o presente projeto de lei e verifiquei toda a documentação, até porque, na verdade, é uma adaptação, uma adequação que se faz com o Poder Judiciário. E também verifiquei toda a documentação acostada no presente projeto, principalmente no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com o PPA e a Lei Orçamentária Anual. E, em razão da verificação de toda essa documentação, não vejo óbice na sua regular tramitação, razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram aprovado. Deputado Antídio, Vossa Excelência, com a palavra. PL 0162/2022, deputado Gessé Lopes, que isenta o contribuinte catarinense do pagamento da taxa de licenciamento anual do veículo. Senhor presidente, senhores membros desta comissão, trata-se do projeto de lei número 0162/2022, que isenta o contribuinte catarinense do pagamento da taxa de licenciamento anual de veículos, de autoria do deputado Gessé Lopes, onde este deputado é o relator. A matéria foi lida no expediente da 56ª sessão do dia 1º de junho de 2022 e, à época, na Comissão de Contribuição e Justiça, foi aprovado o parecer pela rejeição da matéria. Em face do voto contrário, o autor apresentou requerimento de natureza recursal solicitando apreciação do parecer contrário da Comissão de CCJ em plenário, na sessão de 20 de dezembro de 2022. O parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça foi rejeitado. Com o fim da legislatura, a matéria foi arquivada, sendo neste exercício desarquivada. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação desta Casa o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins, aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora conforme regimento interno. Sem embargo da tramitação na Comissão de Justiça, restrito às competências deste colegiado, importa ressaltar que, de forma preliminar, para fins de instrução processual legislativa, faz-se pertinente recorrer ao inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, após ouvidos os membros da comissão, para requerer sejam procedidas diligências externas do projeto à Secretaria da Casa Civil para que colha a manifestação acerca da matéria da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria da Fazenda e do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, o DETRAN. Do exposto, por entender que a medida se revela adequada, tendo em vista a boa instrução no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, eu voto pelo pedido de diligências ao projeto de lei número 0162/2022. É pelo diligenciamento o parecer do deputado Antídio Lunelli ao PL 0162/2022.
Projeto de autoria do deputado Gessé Lopes. É em discussão. Presidente, palavra. Deputado Gessé Lopes, por favor, Vossa Excelência com a palavra. Lógico que eu não vou votar contra diligenciamento, nunca votei, só que a gente tem que fazer algumas reflexões, né? Nós não podemos simplesmente nos basear pelo que vem no governo para a gente definir o que vai ser feito com o projeto aqui na casa. Nós somos dois poderes e aqui a gente trata de interesse público e que a gente tem que fazer. Então não faz sentido, né? A gente manda o governo, lá na frente tu vai vetar ou tu vai sancionar? Não, vou vetar, então já nem começa a tramitar na casa. Então, acho que não faz muito sentido, apesar de eu entender o diligenciamento, já fiz também, mas é só para a gente ter uma base de como encaminhar as coisas aqui, mas não para determinar, porque logicamente vai ter alguma renúncia de receita, porque, né, vai deixar de pagar o licenciamento, e pode ser que venha de forma a ser rejeitado, né, a ideia, a proposta. Mas nosso entendimento é que a gente pode legislar sobre taxas. Inclusive, hoje eu tenho um projeto aqui que eu vou relatar de multa, né, sobre multa do projeto do deputado Márcio. Então, é uma questão de a gente ver o mérito, se isso é viável no sentido do interesse público, e até porque a forma de fazer o licenciamento hoje é tudo online, não tem mais nem despesa para o Estado, e eles continuam arrecadando o mesmo valor. Então, a gente poderia fazer assim, o nosso gesto na Assembleia Legislativa, que é de interesse público, e depois lá na frente é uma questão de conversar com o governo e se acertar, e daqui a gente fazer a pressão que tem que ser feita. A diligência é válida, mas só lembrando que os amigos, que a gente não pode ficar se baseando só aos interesses do governo, que é meu parceiro, mas a gente tem que fazer os trabalhos aqui de acordo com o interesse público também. Senhor deputado, continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia menos como se encontra, aprovado o diligenciamento. Deputado Fernando, Vossa Excelência com a palavra. Muito bom dia, todos que nos acompanham, os presentes, deputados. Relatório e voto do projeto de lei 0338/2022, autoria deputado Nilson Berlanda, institui o apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura e recreação e esportes pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina. Tal iniciativa busca unir esforços de atuação entre poder público e iniciativa privada e os grupos sociais organizados para implantar, conservar áreas de lazer para a comunidade e revitalizar as inúmeras áreas públicas existentes. Tem-se que, em razão da escassez de recursos públicos, a medida proposta no presente projeto de lei se mostra como fundamental para que o poder público possa empregar os recursos em atividades prioritárias, possibilitando a iniciativa privada contribuir para a manutenção e conservação de equipamentos e espaços públicos. Salientamos que o apadrinhamento de equipamentos e espaços públicos não exime de responsabilidade o poder público sobre tais áreas. Logo, a aprovação do projeto e convênios precisa respeitar as disposições a serem firmadas entre as partes nos termos estabelecidos pelo poder público. A essa Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar o projeto de lei consoante o disposto nos artigos 73 e 144, assim da análise do projeto com base na justificativa apresentada pelo autor e na documentação instrutória acostada aos autos em razão de diligência externa. Observa-se que no âmbito da CCJ, tanto o conteúdo normativo original quanto as emendas modificativas e aditivas, teve uma emenda na questão de acessibilidade, apresentadas com o fito de aperfeiçoar a proposta de lei, são de caráter essencialmente normativo, não acarretando aparentemente repercussão direta ou indireta na receita ou despesa do Estado, que possa afetar o equilíbrio das contas. Pelo contrário, a medida proposta no presente projeto de lei se mostra fundamental para que o poder público possa empregar os recursos em outras atividades prioritárias, possibilitando a iniciativa privada contribuir para a manutenção e conservação de equipamentos e espaços públicos. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão, conforme o artigo 73 e 144 do Regimento Interno, pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto de lei 0338/2022, com as emendas modificativas e aditivas aprovadas na CCJ. Esse é o voto, senhor presidente. Senhores deputados, o deputado Fernando Crane emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0338/2022, que institui o apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação
e esportes pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina, que é pela aprovação da matéria. O projeto de lei tem origem no gabinete do deputado Lilson Belante. Sua Excelência emite seu relatório de voto, como disse, pela aprovação, com as emendas aditivas e modificativas apresentadas e aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu tenho aqui o PL 154/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, cuja emenda dispõe. Altera a lei número 17.902/2020, que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana, conhecida como Farra do Boi. Em território catarinense, estabelece outras providências para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores. Prevê sanções a quem comercializar ou transportar animais ou ceder veículos ou espaços físicos para tal prática. Conforme justificativa do autor, o projeto visa, abre aspas, aumentar o valor da pena de multa. É um projeto que nós já aprovamos aqui, inclusive, sancionado, que determinava essa multa para quem fizesse essa prática. Aplicada aos infratores que promovem, divulgam e participam da farra de boi. Bem como incluir pena de multa para quem comercializar e transportarem o animal com a finalidade dessa prática. Proprietário do caminhão ou condutor do veículo e o proprietário, arrendatário ou possuidor em que se realize a prática. O projeto foi aprovado por unanimidade na CCJ e aportou nesta Comissão de Finanças e Tributação. Do voto sob o enfoque dessa comissão, em apertada síntese, o projeto visa exclusivamente o aumento do valor da multa, bem como ampliar as situações de cabimento da mesma. Assim, não versa sobre a ampliação da despesa pública, mas somente de um eventual incremento da receita. Ao examinar o presente PL, não vislumbrei nenhum óbice de cunho financeiro orçamentário, uma vez que a matéria não desencadeará ônus ao erário. Pelo exposto, no que tange aos pressupostos regimentais dessa Comissão de Finanças e Tributação, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 154/2023. Então, meu voto pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Gessé Lopes ao projeto de lei 0154/2023, de origem do deputado Márcio Machado, que altera a lei 17.902 de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana, conhecida como Farra do Boi, em território catarinense. Estabelece outras providências para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores, prevê sanções a quem comercializar ou transportar animais ou ceder veículos ou espaço físico para tal prática. E o deputado faz o seu parecer e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado com cópia, mas como se encontra aprovado. Senhores deputados, não há mais matéria a deliberar. A deputada Luciana teria 2 projetos, mas ela está em outro compromisso na casa. Então, nós vamos retirar de pauta e colocar na semana que vem. Senhor deputado, não há mais matéria a deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado, que todos tenham um bom dia.